recomposta a taxa glicêmica de vocês, né? Mas não temos problema. A gente, dando continuidade a essa nossa atividade hoje pela manhã, e eu cometi uma gafe aqui, falei com vocês quase meia hora e não me apresentei. Eu sou o professor Franzé, sou coordenador desse programa, Sobral Projeto do Enem. Qualquer dúvida, nos procure aí nos corredores aí do espaço. Eu queria agora, para vocês verem a qualidade do que é ofertado para vocês, nós estamos aqui com uma equipe de redação que vai fazer a correção, vai fazer as atividades. Eles vão explicar para vocês aqui como é que vai ser as atividades de Enem. Pessoal, eu tenho 61 anos de idade, já passei por alguns programas de formação e um pré-vestibular público, preparatório, que tem essa preocupação de trazer professores para cá para fazer a correção, para dar auxílio de redação para vocês, eu acho que no Brasil são poucos. E eu conheço alguma coisa desse país. Ok, gente? Então, eu vou apresentar a vocês aqui os nossos professores de redação e vou explicar como é que vai ser essa dinâmica nossa. Teremos atividade quase todas as semanas sobre redação. Por que, professor, sobre redação? Porque é a parte mais cobrada do Enem. Vocês sabem mais do que eu que tivesse desenvolverem uma boa redação, um bom trabalho, vocês já estão com quase 50% conseguindo a vaga nas escolas públicas, ok? Bom dia, meu nome é Vicente Júnior, estou aqui com a professora Lucélia Aragão e o professor Marcos Guilherme, e nós compomos a equipe de redação que vai estar mais em loco, mais próximo de vocês. Vocês ainda vão ter aulas com no mínimo mais 2 professores de redação, que vão estar alternando. E aí, ratificando as palavras do professor Franzé, se tem uma parte que vocês estarão muito bem apoiados, é essa parte de redação. Ali dos professores, eles darão a contribuição deles e tal, mas o pessoal da redação vai ficar aqui, ficam ali fora, tá bom? Para tirar dúvidas de vocês, para orientar quanto à produção de texto. E aí, para não perder muito tempo, vocês vão ter a aula específica de redação depois, é mais para a gente se apresentar e falar da primeira proposta, ok? Todo mundo, então, aí com a apostila na página 22. Rapidinho, por favor. Página 22. Aí, vocês têm a proposta de redação. Proposta de redação. Mas a proposta de redação do Enem, ela nasce a partir da leitura de textos motivadores. Então, nas páginas 21 e 20, vocês têm textos motivadores para essa proposta de redação. E aí, peço a vocês que, antes de produzirem, façam a devida leitura dos textos motivadores. Lendo aí a proposta, fica assim. Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige o texto dissertativo argumentativo em norma curta da língua portuguesa sobre o tema. Aí, quem tiver com a caneta, já destaca, marca aí o tema, para começar a compreendê-lo. Pronto, a interferência dos pais e da sociedade na escolha da profissão pelo jovem, apresentando experiência ou proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos que defendam o seu ponto de vista. É a primeira proposta de redação de vocês. Vai ser mais destrinchado, explanada de novo na aula de redação, mas vocês já podem começar a produzi-la. Gira em torno principalmente de um tema núcleo, que é a escolha da profissão por vocês, mas com 2 elementos que possuam força quanto a isso, uma relação de causalidade. Será que a tua escolha aí de medicina, ou odonto, ou direito, ou psicologia, ou pedagogia, tem a ver com o que a sociedade dita que o curso melhor é medicina, não, certo é direito, ou é uma escolha tua mesmo, ou o aconselhamento dos pais, e assim vai. Minha filha, você tem que ser dentista, um canal é R$400, e assim vai. Então, quem tem poder nessa escolha? Como é que está isso na cabeça de vocês? Na verdade, é genérico, do jovem brasileiro. Reflitam sobre isso, leiam os temas
os textos motivadores, e aí sim começa a escrever. Aí no final, tem a folha de redação, tá bom? No esquema do Enem, tudo bem direitinho. Na parte de trás dela, no verso, tem as competências, o que é corrigir. É bom dar uma lida também, mas é uma coisa que os professores colocam em prática. Vocês, quem quiser já produzir essa redação e deve, no encontro seguinte, e todos os encontros, nós teremos os dois professores do laboratório de redação. Um sentado numa mesa aqui na entrada e o outro para o outro grupo que está lá, sentado lá também, para tirar dúvidas e orientar e receber os textos que serão produzidos. Então, imediatamente, quem quiser, pega essa folha, faz uma cópia dela, produz a redação e traz para a gente. Mas o professor Franzé vai explicar depois, posteriormente, essa folha vai ser viabilizada para você. Ok, tudo entendido? Primeira proposta de redação na mão de vocês. Basta pegar essa folhinha, faz uma cópia dela, faz a redação e já traz para a gente na hora que vem, que já será corrigido, ok? Por último, quero que lembrem aqui desta palavra que tem na nossa camiseta. É um site de apoio que tem videoaulas, dica de redação, mais proposta, tudo que vocês quiserem em torno de redação, a gente está junto nesse projeto, tá bom? Se chama Redação, Palavra da Moda, beleza? Tchau, obrigado. Bem, pessoal, viram aí a proposta, a seriedade do nosso projeto. Eu queria aproveitar o momento também, e isso é importante para que a gente conheça as pessoas que estão responsáveis pelo nosso trabalho, pelo que a gente está passando para vocês. Nós temos aqui a professora Ana Célia. A professora Ana Célia é a coordenadora do projeto Academia do Enem. Vocês já viram esse projeto? Na televisão, Academia do Enem? Todo esse time é da Academia do Enem que a gente trouxe para cá para trabalhar para vocês. Então, a mesma qualidade que uma escola de Fortaleza está tendo, nós estamos tendo também aqui nessa formação. Ok, gente? Ao lado aqui nós temos a professora Mazé. Essa é nossa sobrança aqui. A responsável pelo pagamento. A nossa diretora financeira. É a pessoa que faz os contratos aí com a Academia Enem, para viabilizar essa formação para você. E agora a professora Cléia está aí atrás de vocês aí do corre-corre aí na sala. É o nosso PEDEL. O colega aqui sabe o que é o PEDEL. É aquele coordenador da disciplina de vocês, tá bom? Então, muito obrigado, sem mais delongas, vou passar para o professor para a gente não perder tempo. Boa programação para vocês. Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Desculpa, é que as coisas vão surgindo. A saída de vocês, vamos sair organizadamente, sem pressa, mas vamos registrar a saída de vocês do cartão magnético, ok? A Cléia está me avisando aqui. Não precisa pressa, tem gente suficiente para fazer esse registro. E é rapidinho como vocês viram na entrada aí. Sair com calma, tá bom, gente? Ó. Moçada, bom dia. Bora lá. Ó, minha conversa com vocês é uma conversa para a gente discutir a competência 2 na prova do Enem. Essa competência 2 é uma competência de trabalho sobre as relações de poder. E aí você tem várias habilidades, certo? Que vocês precisam desenvolver para a prova. E se a gente fala sobre as temáticas de redação, e 2012, a prova de redação teve como temática as imigrações para o Brasil no século XXI. E o texto base motivador foi exatamente a entrada de haitianos no Brasil. A gente vai discutir a crise do Oriente Médio, até porque o conflito judeu-palestino é um dos mais importantes quando se fala exatamente em crises globais. Mas a gente não vai fechar só em conflito judeu-palestino. Na verdade, eu estou quase numa relação, é um texto motivador. A conclusão da nossa conversa hoje, eu só saio daqui quando a gente conversar sobre refugiado. Pessoal, cuidado demais com refugiados. Professor, essas temáticas caem em prova de Enem. Ano passado, os senhores viram a Revolução Fundamentalista Islâmica e Iraniana de 79, de Ayatollah Khomeini, certo?
Ano atrasado, os senhores viram a crise síria contra o governo de Bashar al-Assad, no norte do Iraque, a destruição de um patrimônio material com pertencia a quando se falava da cidade de Mosul, norte do Iraque. Vocês estão entendendo a conversa? Então a gente tem que conversar com vocês sobre a realidade do tal Oriente Médio. O Oriente Médio é o grande foco hoje de replicamento de conflitos globais. Estados Unidos e Rússia, segundo para mim hoje o maior cientista político que nós temos, Luiz Alberto Muniz Bandeira, em sua grande obra, A Segunda Guerra Fria, ele já previa futuras tensões que envolviam China, Estados Unidos e Rússia. E a Rússia e os Estados Unidos estão aí por conta da crise síria. E tudo isso tem como consequência básica os refugiados, que é a grande temática da grande crise humanitária vivenciada pelo século XXI. Está claro isso? Bora conversar com vocês. Galera, a gente vai conversar devagarinho para que a gente possa entender o conflito judeus e palestinos. Então, quando a gente fala devagarinho, vamos entender primeiro o que é esse tal de Oriente Médio e o que se passa nesse Oriente Médio. O primeiro passo importante é o passo geográfico sobre o Oriente Médio. Então, o que seria essa região do Oriente Médio? O Oriente Médio, eu costumo dizer que é a área de contato entre Ásia, África e Europa. Nessa área de contato, nós temos importantes países. Bom, mas como eu sei que vocês farão vestibulares, além do Enem, o foco é o Enem, a competência 2, mas outros vestibulares vocês também vão fazer, então vamos pensar comigo o seguinte. Nos vestibulares mais tradicionais conservadores, muitas questões de atualidade são batidas. Sim ou não? Sim. E uma das questões importantes são as tensões da região. E aí eu vou começar com vocês, primeiro, o que eu preciso lembrar sobre a Turquia, Fernandes? Fernandes, eu tenho alguma coisa importante sobre a Turquia. Bora lá? Turquia. Quando você fala da Turquia, esse país ele é um país estratégico geograficamente. Por que a Turquia é um país geograficamente estratégico? Porque a Turquia é um país euroasiático. Fernandes, entre 2014 e 2017, por que a Turquia vem chamando a atenção no cenário internacional? Primeiro ponto, Turquia chama a atenção no cenário internacional devido às chamadas instabilidades. A Turquia vivencia momentos de instabilidades políticas. Instabilidade política formada por fatores internos. O que está acontecendo internamente com a Turquia? Primeiro passo. A Turquia, internamente, vivencia uma crise com os curdos. Quem são os curdos? Curdo é um grupo étnico que se espalha em territórios da Turquia, Síria, Irã e Iraque, e que não existe um país onde eles possam se desenvolver. Traduzindo, é um povo sem pátria. Curdos é um povo sem pátria. Está claro? Então esse povo, ele vive lutando no Irã, no Iraque, na Síria e na Turquia, para que os estados desses respectivos países, os governos, possam estabelecer e oficializar o seu espaço, o seu estado. De vez em quando, o atentado terrorista explode na Turquia. Quem fez? Pode ter sido os curdos. Certo? Segunda instabilidade, corrupção. Alto índice de corrupção na Turquia. Empresas de construção civil são acusadas de envolvimento com o governo. Eu sei que isso parece muito estranho num país como o nosso, que essas coisas não acontecem. Certo? Mas na Turquia está acontecendo. E há uma denúncia de que o governo de Tayyip Erdogan, o atual presidente, esteja envolvido com tais corrupção. Então, uma série de protestos e convulsões na Turquia aconteceram. Está claro isso? Terceiro ponto fundamental, quando se pensa em Turquia, moçada, reforma constitucional. Essa reforma constitucional foi feito um referendo em 2017, precisamente no mês de abril. Eu não sei se você estava acompanhando a mídia, mas Tayyip Erdogan chegou a mandar ministros à Holanda e à Inglaterra e à Alemanha. Na Alemanha, na Holanda, na Dinamarca,
Ele mandava ministros fazer comícios desses países para que turcos que moram na Holanda, turcos que moram na Alemanha, através da embaixada turca, votassem em favor ou contra o referendo. Então, o que aconteceu em abril? O governo da Holanda proibiu que ministros turcos fizessem campanhas favoravelmente à mudança, né, constitucional. Por quê? Temiam agitações sociais nesses seus respectivos países. E aí, o governo Tayyip Erdogan chegou a trocar farpas com o governo holandês, com o governo, até com a Angela Merkel, ele trocou farpas. Tensões internas, só observação. A reforma foi aprovada. E um dos pontos mais importantes da reforma é que nós teremos a ampliação de poderes do presidente Tayyip Erdogan. Está claro isso? Beleza? Fernandes. Mas a Turquia também vive agitações externas. Por que é instável externamente as relações turcas? Em primeiro lugar, a relação turca ela é instável externamente. Primeiro, a Turquia se envolveu na chamada crise síria. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque assim, como a gente tem pouco tempo até o Enem, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Eu vou ter que jogar algumas coisas para vocês irem pesquisando. Tá certo? Infelizmente eu não tenho como trabalhar tudo em uma aula só. Mas anota para mim aí, Primavera Árabe. Anote para mim, Primavera Árabe. Galera, vocês precisam dar uma dica sobre Primavera Árabe. Eu sei que vocês já sabem disso. O que é uma Primavera Árabe? É um movimento, normalmente feito por jovens, contra regimes ditatoriais. De onde? Do norte da África, mas o professor que falou árabe. O norte da África é árabe. Então, movimentos de jovens, levantes populares, normalmente liderados por jovens, contra regimes ditatoriais. Esse movimento começa onde? Na Tunísia de Ben Ali. Derruba-se Ben Ali em 2011. Depois, ele caminhará para o Egito, derrubando o ditador Hosni Mubarak. Depois, ele caminhará para a Líbia de Muammar Gaddafi. Depois, ele caminha para o Iêmen de Ali Abdullah Salem. Depois, ele caminha para a Síria de Bashar al-Assad. Está claro isso? E na Síria, nós temos a criação de 2011. Por isso que é tensa a situação. Bashar al-Assad, ele é um xiita alauíta que comanda o país desde os anos 70. Aliás, desculpa, o partido dele desde 67. O Partido Baath, Partido Socialista Árabe. Bashar al-Assad desde 71. Desculpa, o pai dele, Hafez al-Assad. Morreu em 2000, o filho assumiu. Traduzindo, a família al-Assad está desde 71 no poder. E ali eu tenho uma crise, uma guerra civil. E a Turquia, ao lado dos Estados Unidos, está tentando derrubar Bashar al-Assad. Por isso que nós temos atritos e tensões. E na Síria surgiu um grupo terrorista perigosíssimo chamado Estado. A Síria, a Turquia, está lutando contra esse Estado Islâmico. Esse ano nós tivemos atentados terroristas na Turquia. Quais foram os curdos? As investigações apontam para o Estado Islâmico, tensões externas. Segundo ponto importante, por que a Turquia é um país importante para dar uma olhada com calma? Ela tem uma crise, uma tensão permanente. Com quem, Fernandes? Com a Rússia. O meu amigo Vladimir Putin. Ontem eu estava dando uma palestra em Fortaleza sobre o centenário da Revolução Russa, que é uma outra temática importantíssima para você no final do ano. Tem uma guia em casa. O senhor precisa saber o quê? A pré-revolução, a revolução e os governos. Lenin, Joseph Stalin, Malenkov, Nikita Khrushchev, Emílio Brezhnev, Yuri Andropov, Konstantin Chernenko e Mikhail Gorbachev. Só isso. Até a União Soviética. Certo? Mas você vem para nós e você Vladimir Putin, divide os Medvedev e Vladimir Putin. Eis a história da União Soviética de 1917 a 2017. 100 anos. Certo? Então, é importante eu dar uma lida sobre Rússia? Claro. E digo-lhes, Rússia e Turquia são inimigas históricas. Lá no século XIX, o Império Turco Otomano, ao se expandir,
ele vai se confrontar com o Império Russo czarista. E na Primeira Guerra Mundial, eles se enfrentam. Provas de vestibular 2015 abordaram o centenário do massacre armênio. Rússia versus Turquia. E agora, em 2015, em novembro, um avião russo foi atingido e derrubado pelas forças turcas. Russos e turcos romperam relações diplomáticas. Está entendendo as crises? E eu vou fechar agora. Por que a Turquia esse ano é importante você dar uma olhada? Se o ano passado foi o ano do Brexit, da saída do Reino Unido, esse ano nós temos uma crise com a União Europeia. Eu estou dizendo, sexta-feira, na semana passada, o Parlamento Europeu está tentando boicotar e vetar a inclusão da Turquia na União Europeia. Por quê? Porque a Turquia precisa cumprir alguns princípios básicos. Primeiro, a Europa não viu com bons olhos a reforma constitucional. A Europa não vê com bons olhos a pena de morte adotada na Turquia. A Europa não está vendo com bons olhos o governo de Tayyip Erdogan em virtude da alta corrupção. A Europa não vê com bons olhos as facilidades que os turcos têm de colocar para dentro islâmicos dentro do continente europeu. No momento que eu estou vivenciando a maior crise da história da humanidade, quando se fala em refugiados, maior crise humanitária da história. Vocês estão entendendo? Está claro? Vamos seguir. Sobre por que só isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos seguir? Bom, sobre o Chipre, nada a declarar, não sei o fato do Chipre pertencer à União Europeia. Chipre tem um problema com a Turquia, certo? Bom, Síria, aí a gente teria que ter uma aula só de Síria. Síria é ex-colônia francesa com Bashar al-Assad, e depois, com outra oportunidade, a gente conversa. Síria, para nós ver que eu preciso saber, pode ir Primavera Árabe, Síria. Estado Islâmico e a oposição sunita contra o governo do meu querido Bashar al-Assad. Aliás, tem um conceito muito deturpado, trabalhado às vezes, e agora, a UES comprou essa questão, agora, acho que primeira fase. Você sabe a diferença entre xiitas e sunitas? Xiitas e sunitas. Xiitas e os sunitas. Lembramos a diferença? Pessoal, todos são islâmicos. Todos são islâmicos. Está claro? Muitos dizem para mim, como resposta, eles chegam para mim e dizem, professor, a diferença é que os xiitas são radicais. Eu vou dar um exemplo. Professor, são terroristas. Para mim é mais surpresa ainda. Porque a maioria dos outros terroristas que eu conheço, e olha para a minha cara de terrorista que eu conheço, certo? Veja se eu não tenho uma cara de área de terrorista. Inclusive, eu ia dar uma aula para você sobre terrorismo, inclusive a aula prática, que detalhe, certo? Então, de terrorismo, eu entendo um pouquinho. A maioria dos outros terroristas que vocês conhecem hoje são sunitas, pessoal. O professor está falando sério. O El-Shabaab, que atua na Eritreia, Somália e Etiópia, ele é sunita. O El-Shabaab. O Boko Haram, que atua na Nigéria, no Tchad e Camarões, ele é sunita. O Estado Islâmico, ele é sunita. O Hamas, na faixa de Gaza, ele é sunita. O Al-Fatah, da Cisjordânia, ele é sunita. A Al-Qaeda, da Arábia Saudita, do meu primo Osama Bin Laden, sunita. O Talibã, do Afeganistão do Paquistão, sunita. A Irmandade Muçulmana Egípcia, sunita. Eu, particularmente, conheço um xiita chamado Hezbollah, do sul do Líbano, em que meu tio Yasser Arafat contribuiu na formação no início dos anos 80. Está claro? Ou seja, a maioria dos grupos são sunitas. Olha o conceito, muitas vezes, deturpado que vocês internalizam. Quando o teu professor de história diz que os xiitas são radicais, ele não está dentro da questão de ser ou não terrorista. Em 632 anos, quando o profeta Maomé morreu depois de Cristo,
o mundo islâmico ficou sem uma liderança. E eles buscaram um novo líder. Nessa procura por um novo líder, uma pequena parte dos islâmicos sugeriram o nome de Ali, genro de Maomé, que fosse o guia desse povo. E aí criou-se o grupo de Ali, ou o partido de Ali, que na língua árabe quer dizer Shiat Ali, partidários de Ali, que deu origem à palavra xiita. Para os xiitas, apenas aqueles que descendessem diretamente do profeta deveriam conduzir o povo. Está claro isso? Para os xiitas, só tem um livro sagrado, o Corão. Por isso eles são radicais nesse sentido. Extremistas nesse sentido. Já para os sunitas, que representam a maioria, além do Corão, eles têm os livros das Sunas, que para eles também são livros sagrados. Para os sunitas, qualquer islâmico que tenha moral, que siga os preceitos e princípios do Corão, podem ser o guia do povo, pode ser o líder espiritual desse povo. Os seguidores das Sunas, sunitas. Os partidários de Ali, xiitas. Essa é a diferença. Digo-lhes mais, a maioria dos islâmicos são sunitas. Xiitas são minorias. Xiitas, predominantemente focados no Irã, no Iraque, na região sul do Líbano, no oeste da Síria, onde eu tenho o meu primo Baixo, Fernandes Alassante. Está claro? A família é grande. Até porque o vovô gostava muito de fazer menino. Síria, está claro Síria para mim? Beleza? Aí nós temos o Líbano, nós temos Israel, nós temos Jordânia, envolvidos no conflito entre os judeus e palestinos, que é o mais importante. Eu estou deixando no slide todas as guerras entre os judeus e palestinos para vocês darem uma olhada com muita calma em casa. Foram só 4, pessoal. 48, 56, 67, 73. Criação do Estado de Israel, controle do canal de Suez, Guerra dos 6 Dias e Yom Kippur. 4. E o que eu te dei uma dica? Esse é o tema mais abordado quando se fala em conflitos internacionais. Conflito entre judeus e palestinos. Ou seja, se tiver que escolher quais você deve focar mais, esse é o top 5. Vá para cima dele. Certo? Arábia Saudita, alguma coisa que eu tenho que falar sobre a Arábia Saudita? Vou lhe dizer. É um país conservador, monárquico, sunita e disputa a potência, a geopolítica do Oriente Médio com a potência Irã. O Oriente Médio hoje tem 2 potências. A potência persa, que é o Irã, xiita, e a Arábia Saudita, que é uma potência sunita. Professor, quer dizer que então Irã e a Arábia Saudita são inimigos, geopoliticamente inimigos. E agora, esse ano, a partir do governo de Donald Trump, porque o Obama, no ano passado, se aproximou do Irã. Esse ano, Donald Trump chutou o Irã. Resultado, o Irã volta a se radicalizar. E a Arábia Saudita está tentando isolar o Irã. A Arábia Saudita está tentando convencer outros países, como o Egito, a boicotar esse menino chamado Catar. Segundo a Arábia Saudita, o Catar estaria financiando grupos terroristas. Estaria apoiando movimentos radicais. E o Catar está se aproximando perigosamente do Irã, que segundo o governo americano, que eu confio muito, certo? O governo americano diz que o Irã está desenvolvendo armas nucleares desde 2005, quando um menino chamado Mahmoud Ahmadinejad, presidente, juntamente com o líder espiritual Ayatollah Khamenei, iniciaram um amplo programa de enriquecimento de urânio. Está claro isso? Beleza? Bora seguir? Fernandes, alguma coisa a falar sobre o Iêmen? Não, a não ser a guerra civil que o país passa. Desde a queda do Ali Abdullah Saleh em 2011, a saída de um presidente firme e centralista deixou um vácuo de poder. E agora os grupos sunitas, influenciados com a Al-Qaeda, e o grupo xiita dos Houthis,
disputam o poder no Iêmen, uma guerra civil. Certo? O Kuwait foi vitimado em 91 pelo Iraque, grande reserva de petróleo, e o Irã, uma outra potência. Xiita, liderado hoje por Hassan Rouhani, certo? Que é um presidente considerado hoje pelos Estados Unidos mais moderado. Mas, pessoal, eis o Oriente Médio. Na verdade, eu queria só que vocês entendessem um pouquinho por cima do Oriente Médio. Agora vamos conversar sobre por que essa região é tão complicada historicamente. Miriam, aliás, antes que eu esqueça, eu estava na quarta-feira falando exatamente em Fortaleza, no colégio, sobre as atuais crises do Oriente Médio. E às vezes os alunos têm uma grande dificuldade de entender o Oriente Médio, de entender as atuais crises. E todo ano, nas minhas aulas, eu mudo a aula, todo ano. Nunca eu trabalho o mesmo tema, mas nunca a mesma aula. Porque eu mudo as minhas fontes. Eu mudo de livro, mudo de visão, para que a gente não dê a mesma aula, né? Porque senão fica chato o negócio. E aí, esse ano, eu vasculhando esse cara, eu quero alguma coisa diferente sobre o Oriente Médio que não tenha no mercado. Encontrei esse material do Paulo Fagundes Vicentini, O Grande Oriente Médio. De antemão, vocês não vão encontrar facilmente esse livro em livrarias. Fortaleza eu odeio todas, inclusive na cultura, na Saraiva, não tinha. Sempre eu mandei buscar, e fora esperei 20 dias para chegou em junho. Mas para mim, hoje, é o mais completo livro sobre o Oriente Médio pós-45. Chega a falar, inclusive, sobre a Primavera Árabe. E que coincidência feliz. Prova da UES, semana passada, segunda fase, foi isso? Caiu uma questão sobre a Arábia Saudita. Estava eu olhando aqui, página 8, sobre o estudarado, e aí olha o parágrafo interessante que eu peguei. Você pega livros de história, você não vê isso. Mas olha o que eu encontrei aqui. Em 1915, o Alto Comissariado Britânico negociou um acordo com o xerife Hussein de Meca, por intermédio do coronel Lawrence, certo? Prometendo um apoio inglês à independência das províncias árabes do deserto, caso eles lutassem em favor da Inglaterra contra os turcos na Primeira Guerra Mundial. Esse foi o gabarito da prova da UES. E você não encontra em livros de história convencionais isso. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, o aluno ele quer as coisas muito fáceis. Ele acha que é igual a fazer um pão. Você bota a massa ali, depois esquenta, você tira e está pronto o pão. Galera, vocês têm que começar a entender que, para você entender o mundo que você vive, a primeira coisa que você tem que fazer é romper com o tradicional. E eu sempre digo a vocês uma coisa. O Brasil está ficando um país extremamente chato de se viver, porque as pessoas estão muito chiitas, politicamente, ideologicamente, musicalmente. É o país do ame ou deixe. Se eu digo uma coisa que você não concorda, eu já não presto para nada, eu sou um imbecil, eu sou um idiota, e você até partir para si livre para quem você parte. As pessoas não sabem nem que é uma porcaria uma democracia nesse país. É uma coisa que me dói muito. Jovens saem às ruas para falar em democracia e não sabem o que é uma democracia. Como um jovem aluno meu em Fortaleza, em 2013, em junho, ele olhou para mim e disse: professor, o senhor acha que eu devo ir para as manifestações na época da Copa do Mundo, da Copa das Confederações? O senhor acha que eu devo ir às ruas fazer protesto? Eu disse: eu não sou meu pai. Eu não posso opinar. Não posso fazer nada. E aí ele insistiu: e se o senhor fosse meu pai, o senhor deixaria? Eu disse: não. Aí ele me esculhambou. E disse que não fosse comigo, porque eu era professor de geografia, que eu tinha que ser mais consciente, que eu tinha que ter, eu parei, cruzei os braços, esperei ele falar. Jovem, né? A gente que é jovem, a gente entende, com 19 anos, eu sei como é que tá. Eu fiquei observando, e ele dizendo: professor, porque isso é um absurdo, porque professor de humanos, eu sou calado. Eu terminou de falar, eu olhei para ele e disse: tu vai fazer o que protesto? Me convença. E ele olhou para mim: eu vou lutar em prol da educação. Aí eu ri. Tu vai lutar em prol da educação? Que paga R$1.500 por mês de mensalidade, que dorme na minha aula, aí tu vai, no meio da manifestação, lutar pela melhoria da qualidade de ensino. Poxa, eu tenho uma consciência fantástica. Esse é o meu representante político amanhã.
O cara que se acha politizado, ele vai ir na rua falar em prol da educação, mas que quando tem acesso à educação não aproveita as oportunidades. É o que eu digo a vocês agora. Vocês reclamam tanto que o Brasil é um país injusto e que não dá oportunidade a vocês, vocês estão nesse momento aqui só para receber uma oportunidade de ouro na vida de vocês. E eu fui aluno de escola pública e eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo. E muitos, anote o que eu estou dizendo, não irão aproveitar devidamente essa oportunidade. E amanhã reclamarão dos políticos que não lhes deram a oportunidade. Olha que hipocrisia. Vocês estão entendendo como é que nós somos hoje no Brasil? Nós não entendemos a coisa, lemos um folhetim de jornal e achamos que somos entendidos em política. E eu lhes digo, tome cuidado. Quer ser politizado? Estude os dois lados. Estude o que os muçulmanos dizem sobre os americanos e estude o que os americanos dizem sobre os muçulmanos, sobre os terroristas. Depois, tire suas conclusões. E depois, uma vez tiradas suas conclusões, consciente que se conhece os dois lados, defenda seu ponto de vista. Até a morte, se caso for necessário. Mas aí você é consciente. Pois é. Quando a gente discute essa questão de Irã, Iraque, sunitas e xiitas, só peço a vocês cuidado. Porque hoje se fala de terrorismo e se tem uma islamofobia brutal. O primeiro grupo terrorista não foi árabe, foi hebreu. Os sicários zelotes. Tudo bem, estavam defendendo o território contra a invasão romana no ano 70 depois de Cristo, mas agiram de forma terrorista. A palavra terrorismo surgiu na França, país que hoje reclama de terrorismo. Engraçado. Reclama que os sírios estão entrando lá, o Estado Islâmico, mas eles esquecem que quem fez o que está acontecendo tudo hoje na Síria foi a França. Porque a Síria é uma ex-colônia francesa, que covardemente dividiu a Síria em sunitas, xiitas e curdos e botou todo mundo no mesmo território comandado por uma pessoa. Vocês estão entendendo? E hoje reclama o terrorismo. A França, onde nasceu o terrorismo, de 1792, dos jacobinos de Robespierre, ele falar para a gente de terrorismo, com medo de terrorismo, eu tenho medo deles. Vocês estão entendendo? Então, cuidado, pessoal, com algumas colocações. Aprendendo nações. Bora seguir? Falando ainda de Oriente Médio, nós temos uma regiãozinha chamada Golfo Pérsico. Uma área sempre importante estrategicamente, principalmente petróleo. Mas o que a gente precisa lembrar é por que o Oriente Médio é tão tenso em termos gerais? Miriam, em uma obra, ela diz que o Oriente Médio é um caldeirão de pólvora sempre prestes a explodir pelas efervescências sociais, políticas e econômicas. Mas por quê? Porque ele é tenso, todo mundo sabe, mas vai nem quer saber. Por quê? O conhecimento que vocês têm a habilidade de entender a realidade. É isso que é vocês. Então vamos lá? O Oriente Médio é tenso porque 68% das reservas mundiais de petróleo estão nessa região. E o petróleo, desde 1860, é o principal recurso energético do planeta. Desde quando o Coronel Drake, Estados Unidos, em 1859, passou a perfurar poços de petróleo em Tituzinho, Estados Unidos. Petróleo, principal fonte de energia do mundo hoje. 37% da fonte de energia usada no Brasil é petróleo. Tá claro? Beleza? Ou seja, o Oriente Médio é rico em petróleo. Agora, olha o outro equívoco do PROVES. Competência 2, habilidade 6, não é nem capacidade de analisar gráficos e tabelas. Qual é a maior reserva do mundo hoje de petróleo? Qual é o país que tem a maior reserva hoje do mundo de petróleo? Isso, teoricamente, é uma pergunta. Hein? Pois é, Venezuela. 298 bilhões de barris de petróleo estão na Venezuela. É a maior reserva do planeta de petróleo. Por que os americanos têm tanto interesse em derrubar um governo, teoricamente, de uma esquerda bolivariana? Porque ele é anti-americanista, o americano quer ter acesso ao petróleo. Tenho certeza disso. Eu também quero, mas enfim. Certo? Segunda maior reserva do petróleo, Fernandes. Uma tal de Arábia Saudita, 267 bilhões de barris de petróleo. Agora, olha que estranho, esses dados são de 2016, é a última informação sobre petróleo que nós tivemos na OPEP. Quem é a terceira reserva mundial de petróleo? Olha que pegadinha que vocês poderiam ser surpreendidos com a prova. Canadá, 172 bilhões de barris de petróleo. Canadá tem um petróleo xistoso. Depois vem o Irã. Olha por que o americano quer tanto derrubar o Irã e se aproximar do país. 157 bilhões de barris. O Iraque,
Por que sofreu 2 ataques americanos, 91 e 2003, 150 bilhões de barris de petróleo. Depois, Rússia, 103 bilhões de barris de petróleo, o Vladimir Putin está muito bem na fita. E depois nós temos o resto, né? Que seria o resto? Um tal de Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e uma tal de Líbia, mas enfim. Está claro isso? Por que o Oriente Médio é uma região tão tensa, pessoal? 68% do petróleo mundial. Primeiro ponto. Segundo ponto, por que o Oriente Médio é uma região tão tensa? Porque o Oriente Médio tem uma posição geográfica estratégica. Como eu disse, conecta África, Europa e Ásia. Uma área fundamental para o comércio. Intensas atividades comerciais. Desde quando? Desde a antiguidade. Na história antiga, eu sou um detalhe. Eu não sei nada de história, eu sou professor de geografia. Então eu sei superficialmente história. Sabe? Mas a minha pergunta é: quem são os povos da antiguidade conhecidos como exílios navegadores? Ok, fenícios. Depois os cretenses e os gregos, principalmente os atenienses. Eles estavam aqui no mar Mediterrâneo circulando entre o Oriente Médio, a Ásia, a África e a Europa. Está claro isso? Beleza? Durante a chamada Idade Média, o comércio foi reaquecido. Só para lembrar vocês, os europeus saíram da Europa, olha só essa linha, e iam até as Índias buscar os quê? Especiarias. Vocês lembram disso na história? E aí a burguesia europeia lavava a curva. Genoveses, florentinos, Gênova, Veneza, Florença, certo? Essas cidades italianas enriqueceram com o comércio, buscando mas em 1453 os turcos otomanos viraram a antiga capital romana oriental do Império Bizantino. Constantinopla foi tomada. Foi a partir daí que nós tivemos as grandes, porque uma antiga rota comercial foi interrompida. Oriente Médio sempre foi uma área disputada estrategicamente. Estou entendendo agora? Posso seguir? Pode seguir? Terceiro motivo. Por que o Oriente Médio é uma região tão importante para o mundo? Por que ela é tão tensa? Porque predominantemente os países do Oriente Médio têm um clima árido. Existe uma grande deficiência de água. Professor, água. Pessoal, água é o principal recurso do século XXI. Só o Brasil que não acorda para isso, meu Deus do céu, está tarde demais já. A Amazônia tem 18% de toda a água do superficial do planeta. Nós temos o maior aquífero do mundo ao pé do chão. E ninguém atenta para a importância de proteger aquela porcaria. Amanhã é tarde, viu? Porque guerra por água já tem muito tempo. A Caxemira, entre hinduístas e islâmicos, 47, já começou. Mahatma Gandhi fez independência e os caras brigaram pela Caxemira, onde nós estamos nascidos. Água é disputada desde a história antiga. Assírios, caldeus, sumérios, acados e babilônios. Estou falando de 2.000 a 5.000 antes de Cristo. Região que se chama de quê? Mesó. Na história antiga, vocês trabalham tal de crescente fértil. Seria a principal área de desenvolvimento da agricultura. Mas para ter agricultura tem que ter água, tem que ter irrigação. E uma das áreas mais importantes está no sul da Turquia. Olha a Turquia de novo. No sul da Turquia tem uma região chamada Planalto da Anatólia, que é uma região montanhosa no sul da Turquia. E nessa região montanhosa eu tenho 2 rios nascendo na região. Como é que se chama isso? Eufrates. E entre o Tigre e o Eufrates você tem uma região chamada de entre Potâmia e rios, terra entre rios. É assim a história. Então, na história antiga, assim, os caldeus, sumérios, acados e babilônios brigaram pela água da região. Esse local é o Jardim do Éden. É o paraíso. Professor, que legal isso, pois é. Quer mais? A gente vai falar de judeus e palestinos. A guerra entre árabes e judeus. Nós temos uma região da Mesopotâmia chamada Canal Shatim al-Arab, onde Irã e Iraque saíram nascendo como em lugar entre 1980 e 88. Então, onde é que ele fica? Bem aqui, ó. Fica entre o Tigre e o Eufrates, se juntam, e bem aqui assim no finalzinho, nós temos o canal Shatim al-Arab. Para que siga esse canal? Petróleo vai escoado para o canal. Quem controla o canal, controla somente o petróleo. Por isso a guerra entre os dois países, Irã versus Iraque, 80, 88. Vocês estão entendendo quantos conflitos a gente já conversou? Quer mais? Vamos para o principal deles. Vocês sabem o que é a Palestina? Quem vai fazer vestibular nacional
em casa, por gentileza, dá uma olhada no mapa sobre Israel e a Palestina. É preciso, é fundamental, eu diria. Quer ver uma coisa? Eis o território tão disputado historicamente com cada lado em nós. Em cima eu tenho o Líbano e está aqui toda a Palestina. Israel. Vamos entender agora Israel. Israel por tudo. Israel. E entre Israel, Síria e Líbano, em cima, existe uma área que eu vou chamar de Colinas de Golã. Por que as Colinas de Golã foram tomadas por Israel em 67? Olha o que eu vou dizer. Eu tenho 4 guerras entre judeus e palestinos. 4. 48, 56, 67, 73. A terceira guerra de 67 é a mais abordada em vestibulares. Porque foi onde Israel tomou todo esse território. Colinas de Golã estava com a Síria. E Israel tomou o território. Mas o que é tão importante? Primeiro, é uma colina. O que daria proteção maior para Israel contra os sírios. Os sírios estão aqui embaixo para mim, em cima de Tiranense. Fica mais fácil para mim proteger. Mas não foi por isso. Como é que se chama aquele rio que Jesus seria batizado? A nascente dele está aí. Eis a nascente do Rio Jordão. Controle de água. Porque essa região é um deserto e nós não temos água. Quem controla a água tem força econômica. Israel tem o maior programa mundial de irrigação de áreas. Porque tem água. Os outros não têm água. Mendigam atrás do recurso. Vocês estão entendendo agora? Beleza? Bom, aqui você tem o mar da Galileia e o mar Morto. Mas quer uma outra área? Está vendo essa área amarela agora? Eis a Cisjordânia, tomada por Israel da Jordânia em 67. Bem aqui dentro de Jerusalém. Tomada por Israel, inclusive indicada enquanto capital. Vocês estão entendendo agora? Qual é o grupo terrorista, aliás, desculpa por isso, que hoje domina a Cisjordânia, o El Fatah. Quer ver? Esse outro pinguinho que aparece amarelo no canto agora? Faixa de Gaza. Estou partindo prova. Eis a famosa faixa de Gaza. Não é só isso, é só isso. Dominada por Hamas. Onde Israel está com o território desde 67. O que mais? Sul da Palestina, um grande deserto. Deserto de Negev. O que mais? Ao lado do Egito. Península do Monte Sinai. Isso aqui é a região de maior tensão da história do século XX. Entre conflitos étnicos e religiosos. Eis que é tão badalado próximo. Vocês estão entendendo agora? Bora caminhar? Professor, eu só queria entender uma coisa. Por que eles brigam tanto? Hein? Isso é uma briga tão besta. Eu ainda vou piorar a situação. Eles são irmãos. Não, Fernando, agora eu estive a baladeira. Árabe e judeu, irmão. Árabe e judeu são muito irmãos. E eu vou lhe provar. Eles descendem de quem? Todos nós somos irmãos, não é isso? Adão e Eva. Eva comeu a maçã. Adão gostou da maçã. E Adão e Eva vão coisar, né? Diria que eles vão coisar. E deram 3 filhos. Como é que se chama os filhos dele mesmo, né? Caim, Abel e Sete. Caim mata Abel. Então Bebel já era. Ficou só quem? Caim 7. Caim vai ser expulso por Deus. Vai se dirigir a leste do paraíso. Alguns historiadores apontam hoje o Irã. Mas tudo bem, Caim está fora do esquema. Ficou quem? E como é que a gente povoou isso tudo, pelo amor de Deus? Estranho, né? Pessoal, a palavra Eva quer dizer mãe de todos os seres. Adão e Eva, biblicamente, além de Caim 7 e Abel, tiveram vários filhos e filhas. Adão e Eva só tiveram 3, tiveram vários filhos e filhas. Isso é bem claro. Certo? E Sete tomou uma de suas irmãs e aí coisou, né? Professor, entre irmãos, galera, todos nós somos irmãos. E vocês estão entendendo? E aí, da 10ª geração de Sete, surge uma personalidade muito importante, tal de Noé. Noé também tem 3 grandes figuras biblicamente importantes. Quais são os filhos dele, hein? Cã,
Sete e Jafé. Olha que bacana. Quer ver a história do Oriente Médio? Olha para esse mapa bíblico. Onde está de azul são os filhos de Sem. Hitler perseguiu os judeus, sim ou não? Ele perseguia os chamados eles eram considerados eles perseguiam os filhos de Sem, pessoal. Semitas são filhos de Sem. Olha como a gente às vezes peca, quando a gente pega livro de história, faz interpretações equivocadas. O senhor perseguia judeus, eles são antissemitas. O árabe também é semita, meu filho. Porque veio da descendência do Sem. Epa. Aí, cara, isso aí estava lá na história do meio da mapa. O texto específico, ele é antissemita, perseguindo particularmente os judeus. Está claro agora? Beleza? Bora seguir? Então, toda essa área semita, os jafetistas na Turquia e no Extremo Oriente, e nós temos essa área vermelha, os canitas, né? Quando você fala dos amoritas, dos filisteus, dos hititas, enfim, são filhos descendentes de Cã. Bora seguir? Mas aí, a década lá na época não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha TV, o negócio era coisado. E a Bíblia é muito clara, dizia crescemos e olha que povo religioso. De Adão e Eva tinha 7,3 bilhões de pessoas hoje. Mas enfim, o povo é muito religioso. Essa parte da Bíblia a galera não esquece. Certo? Então vamos seguir. E a galera começou a coisar. E dessa descendência nós teremos um cidadão chamado Terá, que é um dos descendentes de Sem, que por sua vez terá um outro filho. Como é o nome dele? Abraão. Menino Abraão da Mesopotâmia, da Caldeia, da região de Ur. Não é assim? Só um detalhe, pessoal. Eu também não trabalho com escola dominical. Eu nunca fiquei de recuperação na minha vida. A única vez que eu fiquei reprovado foi no catecismo. Certo? Isso aqui eu aprendi de história mesmo. Certo? Eu não sei religião. Não discuto religião comigo, não entendo nada. Eu sou ateu? Não, eu sou analfabeto mesmo. Certo? Religiosamente analfabeto. Mas eu sou. Mas eu confesso. Certo? Abraão se casará com uma moça lindíssima, uma gata de fechar o quarteirão. Corpo escultural, fitness, salinha para os íntimos. Percebe? Eu sou Abraão, casou com Sara. Lindíssima, segundo os relatos. Eu não a conheci, certo? Mas já fiquei apaixonado pelos relatos, certo? Fernandes, Abraão casa com Sara e Deus visita Abraão e diz: Abraão, pega a tua família, inclusive um sobrinho, e sai da terra dos teus familiares e vai buscar o Hebron. E Abraão, escutando Deus, sairá da sua área mesopotâmica e caminhará para a região hoje da Palestina, da atual Judéia, para o Hebron. E ele faz isso, se desloca com Sarinha. Mas o que quer dizer a palavra hebreu? Povo do outro lado do rio. Ou seja, os hebreus eram semitas que teriam caminhado do outro lado do rio Eufrates. O povo do outro lado do rio teria chegado até aqui. Ficou claro agora? Beleza. Bom, aí vem uma parte bem legal que vocês descobrem na Bíblia, sabe? Ele estaria entre 2000 anos e 1800 anos antes de Cristo. Uma grande seca atinge a região e ele é obrigado a sair. Ele vai para onde? Para o Egito. E vai entrando no Egito com uma bela Sara. Quando ele vai entrando com a bela Sara no Egito, o faraó bate o olho em Sara e diz: quem é a gata? E o soldado diz: rapaz, eu não vou sair, uma cabeçada. E o faraó vai sair, sabe? Rapaz, ele também na garrafa, tocando, não dá para descobrir. A tal de Sarinha. E o faraó disse: eu quero Sara. Eu sou o faraó, eu quero Sara. Mas o faraó era uma pessoa extremamente ética, viu? Isso é claro. Ele jamais iria se relacionar com uma mulher casada. Ele matava o marido. É ético. Certo? O viúva é diferente. A casada não se envolvia não. Sabendo da tradição, o que Abraão fez? É mala. Eis a genética brasileira, possivelmente.
Quando Abraão foi entrando com Sarinha, e o faraó disse: ei, Abraão, quem é essa gata que está do teu lado? E Abraão disse: onde? Isso aí do teu lado aí. Isso eu nem tinha visto, ela veio comigo. O faraó disse: quem é esse brotinho, esse coisinho? E Abraão disse: essa é Sara, minha irmã. Professor, Abraão mentiu. Não, ele mentiu. De fato, Sara era sua irmã. Nós todos somos irmãos. Percebe? Então ele só fez a minha irmã. Ele também é irmão do faraó, enfim. Sabe? Ele só não fez dizer que ele tinha casado com a sua irmã. Mas enfim, ele não disse. E o que o faraó fez? Bom, já que ela é tua irmã, eu quero ela para mim. Algum problema? E Abraão, olhando para as espadas posicionadas, disse: que é isso, minha irmã? Estamos juntos. Hashtag estou no casamento. Leva? E o faraó levará Sara. Deus aparecerá para o faraó e mandará ele devolver a esposa de Abraão. Lembra disso? Eu ouvi dizer que foi assim. Não estava lá, nessa passagem. Mas vou pensar o seguinte: Abraão e Sara, eles têm um relacionamento de muito amor. Qual é o detalhe? Sara tem problema seríssimo para a antiguidade. Qual é o problema? O grande problema da estéreo. E a Bíblia é clara, cresceis e multiplicais. Qual é a grande função da mulher? Parir. E uma mulher infértil, ela seria desgraçada pela sociedade. Está claro? Mas havia uma solução para ela. Qual era a grande solução? Como Abraão voltará para a Palestina e vai ficar rico, eles vão ter vários escravos e escravas. Então Sara tomará uma de suas escravas, chamada Agar, e entregará para o seu marido. Depois ela vai, certo? E aí eles coisaram. Agar ficou grávida e pariu uma criança que será chamada de Ismael. Ismael é o patriarca dos árabes. O povo árabe descende de Ismael. Vocês estão entendendo agora? Entendemos isso? Então o árabe vem de Ismael. Mas Deus o deixou na mão e disse: Abraão, sua filha, sua esposa, vai parir um filho. E esse seu filho terá uma grande importância na condição do povo. E desses descendentes, nós teremos um povo de Deus. E Abraão desconfiou, mas Sara já passou de idade. E Deus confia em mim. Vai lá com Sara. E Sara engravidou. E teve um filho, Isaquim. E Isaquim era um menino danado. Isaquim fez alguns meninos. E entre eles, Jacózinho. E Jacózinho terá seu nome mudado para Israel, onde ele vai ter 12 filhos, 12 tribos. E uma das tribos mais importantes dele é Judá. É o reino da Judéia. Eis a origem dos judeus e árabes, descendo de uma mesma raiz de Abraão. E hoje se odeiam. Vocês estão entendendo agora? Beleza? Bom, mas enquanto os hebreus estavam no Egito, eles vão fugir do Egito. Na Bíblia se tem um capítulo chamado Êxodo. E quem é o guia? Moisés, que vai abrir o mar vermelho, certo? E caminhando seu povo, fugindo dos faraós. Ele vai até a região do Monte Sinai, onde recebe a tábua dos 10, e volta para onde Deus indica o povo. Isso é em torno de 1250 anos antes de Cristo. E aí, pessoal, os hebreus continuam, certo? Na região da Palestina. Ali, das 12 tribos, 10 tribos de Israel formará o reino do norte, o reino de Israel. E 2 tribos vai formar o reino de Judá, a Judéia. É daqui que descendem os judeus. Mas aí eu queria que só vocês fizessem a seguinte observação do seu material. Bora para cá. Achei um tal de apagador. Moçada, quando eu falar sobre esses judeus e sobre esses palestinos, o que eu quero que vocês pensem comigo é: bora lá, bora pensar aqui comigo. Deixa eu só achar um pincel aqui que eu tenho no curso. Eu não tenho mais não, mas eu tenho um por aqui. Eu perdi, tá normal. Mas eu vou pegar o azul. Daqui. Porque o preto fica mais forte. Moçada, quando eu falar sobre a questão dos judeus
Bom, vamos lá. Tecnicamente, onde é que eu em casa tenho que pontuar isso? Primeiro passo, anotem o que vocês vão entender como diásporas. Pessoal, o que são as diásporas? A palavra diáspora quer dizer o quê? Dispersão. A primeira grande diáspora judaica aconteceu no ano de 587 anos antes de Cristo. Essa primeira diáspora, 587 a.C., tem a ver com a invasão da Judéia pelos babilônios, que eram liderados na época por um cidadão chamado Nabucodonosor, certo? Que vai dominar a região e escravizar os hebreus. Como é que isso é conhecido na história? O cativeiro da Babilônia. É assim que vocês veem na história. E o que eu acho mais engraçado, irônico, é em que ano terminou o cativeiro da Babilônia? 537 anos antes de Cristo. 40 anos depois, aproximadamente, 50, né? Minha pergunta é, quem livrou os hebreus dos babilônios? Os persas. E quem é a Pérsia hoje? O Irã. Ciro, rei dos persas, libertará os hebreus do seu cativeiro babilônico. 537 anos antes de Cristo. Que ironia. Hoje é o persa um dos mais importantes inimigos dos judeus. Mas enfim. Certo? Pode seguir? Segunda grande diáspora, 70 anos depois de Cristo. Quando os romanos, durante a expansão do seu império, dominaram a região. Minha pergunta é, como é que eu vou lembrar isso em provas? Quando os romanos dominaram a região, eles destruíram Jerusalém, restando apenas o muro das lamentações. 70 anos depois de Cristo. E depois disso, nunca mais os judeus voltariam a se reagrupar na Palestina. Está claro? Abandonaram definitivamente o mundo que Deus havia dado a ele. Foram-se embora para sobreviver. Então, o que aconteceu com esse território palestino? Bora pensar? Primeiro, serão dominados pelos árabes. Toda essa área de amarelo foi domínio árabe. Os filhos de Ismael dominarão toda a Península Arábica, chegando ao norte da África. Ah, professor, é por isso que tem livro de história que fala que no norte da África é a África branca, é a África árabe. Por isso que o termo do movimento é Primavera Árabe, mas é no norte da África, exatamente. Algéria, Marrocos, Tunísia, Egito, tudo é árabe. Tudo é árabe. Certo? Então, no século VII, os árabes dominaram tudo. Aliás, bem aqui, eles estão entrando em Portugal e na Espanha. Os árabes invadiram Portugal e Espanha, a Península Ibérica. Nós temos culturas árabes. Eu começava com o Vicente aqui em português, há 3 anos atrás, a gente estava trabalhando etnia e cultura brasileira. E a gente discutia a origem, por exemplo, do cuscuz. Ah, professor, o cuscuz é português, é bom demais mesmo. Ele é árabe e vem do arroz. Quem levou a cultura do cuscuz foram os árabes, mouriscos, quando invadiram a Península Ibérica no século XI. Portugal expulsará em 1139 os mouros com Dom Afonso Henriques de Borgonha, iniciando o Principado portugalense na origem que se chamou de Portugal. E de lá, a gente vem para cá. Vocês estão entendendo? Então os árabes terão um amplo domínio, mas, como todo grande império, um dia ele vai ruir. Os Estados Unidos está de olho na história. Certo? Vamos seguir? Depois do domínio árabe, virão os turcos. Opa, isso é importante. O grande Império Turco Otomano vai dominar a região do século XVII até 1918. Mas apenas por que está frisando 1918? 18 é o fim da Primeira Guerra Mundial. 1918, fim da Primeira Guerra Mundial. Agora vamos para a geopolítica, para você entender o que vai acontecer a partir daí. A Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos 2 grupos de países em lados opostos. Isso mesmo. Tríplice Aliança e Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, formada em 1882, tinha 3 países. Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália.
Vamos esquecer, cara. A Itália ficou vai pra caramba, viu? Quando começou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha disse, bora a Itália para a guerra? A Itália disse, vai na frente que eu chego, sabe que eu tenho uma encravada, eu já chego para lá. Quando a guerra durou, a Itália não entrou na guerra ao lado da Alemanha, como havia prometido, e em 1915 entrou do outro lado. A Itália ficou lá. Sabe quem substituiu a Itália nessa guerra? A Turquia. Opa, Turquia, dona do Oriente Médio. E não tinha na Primeira Guerra Mundial Turquia, Alemanha e Áustria. Tá claro? E do outro lado, a Entente Cordiária, formada por França e Inglaterra em 1904, recebendo a adesão da Rússia em 1907. Rússia, França e Inglaterra versus Alemanha, Áustria, Hungria e Turquia. Quem ganhou a guerra? Inglaterra e França. Resultado disso, a Turquia perdeu territórios. Quem perde a guerra, perde territórios. E adivinha qual foi o território que Inglaterra e França tomaram da Turquia? Oriente Médio. Mas por quê? Porque desde 1860 o petróleo é o principal recurso do mundo. Inglaterra e França, lá na Segunda Revolução Industrial já precisavam de quê, pessoal? Petróleo. E não tinha uma gota de petróleo na Inglaterra e na França. Então eles vão tomar do Oriente Médio as áreas de petróleo. E vão dividir o Oriente Médio entre si. Um acordo chamado Sykes-Picot, 1917. Mas enfim, vai para cá. Mas então os judeus se dispersaram, sim. Mas no momento que os judeus estão dispersos na Europa, no século XIX, a Europa passa por uma onda de nacionalismo. O que é isso? Você sabe o que é uma nação, né, pessoal? Nação é um grupo de pessoas que compactuam de caracteres culturais similares. E essas pessoas tendem a querer se agrupar e formar o seu próprio governo, para que se respeitem os seus limites culturais e étnicos. Está claro isso? Então, na Europa, nós temos vários países agora se formando enquanto Estado-nação, a autodeterminação dos povos. Só que no meio desse grupo de mesma etnia, existe um grupo judeu que não faz parte desse grupo, não vai compactuar dessa cultura. Então esse grupo começa a ser perseguido por essa maioria. E os judeus, se sentindo perseguidos já no século XIX, iniciaram em 1896 o chamado movimento sionista. Em 1896, na Convenção da Basileia, eles vão estabelecer a criação de um fundo internacional onde os judeus iriam contribuir para depois utilizar esse dinheiro para comprar terras no Oriente Médio para eles voltarem. Em 1897, começamos o movimento sionista. Isso está claro? Beleza? Então, peraí, camaradas. Nós tivemos as diásporas e no final do século XIX o movimento sionista que pregava a volta deles, perfeitamente. Pode seguir? Pode seguir? Bora lá. Então, diante disso, os judeus começam a comprar terras através do Fundo Internacional de Judeus. E aí começam a formar assentamentos. Esses assentamentos são chamados kibbutzes. Eis os kibbutzes. Professor, o que quer dizer a palavra... o que quer dizer os kibbutzes? O que eles são kibbutzes? Kibbutzes são fazendas judaicas cujo processo de produção ele é coletivo. Eles compravam terras e coletivamente cultivavam as terras. Está claro isso? Bom, aí nós estaremos aí ao final da Primeira Guerra Mundial, uma confusão grande. Aí eu queria só aproveitar esse texto para dizer a vocês o seguinte: Primeira Guerra Mundial, divisão do território entre franceses e alemães, e aí a gente chega a esse cidadão. Apenas que esse cara, ministro inglês, Balfour. Balfour, em 1917, ele faz uma declaração. Como é que se chama? Declaração de Balfour. Que foi dele. E aí o que ele diz? A rainha da Inglaterra vê com bons olhos a volta dos judeus à Palestina. Como a Inglaterra agora seria dona da Palestina, ela queria que os judeus voltassem para lá, reduzindo a quantidade de judeus na Europa e concentrando ouro e dinheiro dos judeus em terras britânicas e palestinas. Besta, né?
Foi a partir daí que o cidadão Adolf Hitler começou a pegar um ódio muito grande aos judeus. Mas peraí, por que o Hitler tinha tanto ódio aos judeus? Hein? Alguns historiadores defendem que quando Hitler chegou ao poder, na Alemanha, os judeus eram muito ricos, enquanto o próprio povo alemão alienista estava marginalizado e criminalizado. Não está errado não, isso também contribuiu. Mas a raiz do problema é o fato de que, na cabeça do Hitler, os judeus teriam financiado a Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, em troca de um acordo para eles voltarem à região. Que também não está errado. Aí, está claro isso? O senhor Hitler só se esquece que na Alemanha tinha judeus que também financiavam os alemães, mas enfim, segundo detalhe. Beleza? Tranquilo? O professor entendeu isso que o bigodinho raspado tinha dado assim. Exatamente esse o grande motivo. Eu me lembro, quando eu estava começando a dar minhas aulas em 95, 96, aliás, em 99, eu tive essa oportunidade, na escola em Fortaleza, eu estava dando aula, e na minha sala de aula nós tínhamos um judeu e se eu não me engano, era libanês, islâmico, certo? Um judeu e um islâmico. E os dois muito amigos. Até porque essa besteira que a gente acha que judeus e judeus matam, são os radicais. Se davam bem demais, muito amigos, os meninos. Até a minha aula. Quando eu comecei a falar do conflito judeu-palestino, foi tenso. Porque os dois começaram a discutir. Cada um está vendendo o seu ponto de... Olha como eles tinham um amadurecimento democrático. Discutiam até a morte, dependendo de cada um do seu ponto de vista. Para os judeus, eles eram donos daquela terra. Por quê, Fernandes? Porque na Bíblia foi Deus que deu de presente a eles, eles ocuparam a região. A sua Canaã, a sua terra prometida. E foram obrigados, por perseguições romanas, a se dispersarem. Para não morrer, fugiram, a fim de resguardar as suas vidas. Portanto, pelo Tratado de 1950, Tratado dos Refugiados da Acnur, os judeus eles teriam direito a retornar à sua terra, onde existe uma relação afetiva entre eles e aquela área. Professor, isso, eles têm razão sim. De fato, eles têm razão. Aí olha a resposta do menino judeu, do rapazinho islâmico. Olhou e disse, é engraçado, vocês abandonaram a terra. Vocês gostam da terra que abandonaram. Foi que eu sobreviver, se não interessa. Vocês abandonaram. Enquanto vocês fugiram, nós ficamos. Fomos escravizados, combatemos, morremos, o sangue dos nossos antepassados foram derramados sobre o solo, fertiliza na região. E por princípio do direito internacional, histórico, romano, do tipo Cidetes Iuris, nós temos direito sobre a área. Senão nós estamos rindo do tipo Cidetes. Brasileiro, a brasileira chama de uso campeão. O que quer dizer tipo Cidetes? É de posse de uso. Então nós ficamos, nós defendemos a região, nós temos direitos adquiridos. Professor, quem é que tinha razão? Os dois. Tanto os judeus quanto os palestinos, pessoal, têm direito àquela terra. Eis o problema. Está claro isso? Como a Inglaterra não soube controlar essas divergências e o movimento sionista cresceu, conflitos aconteceram. Mas nada que em 1939 não se remeta a sérios problemas. Quando o senhor Hitler iniciou a Segunda Guerra Mundial, perseguiu os judeus nos campos de concentração, praticando o Holocausto, choca-se a opinião pública mundial. Aliás, o que quer dizer a palavra Holocausto? Hein? Quando a gente fala do Holocausto hoje, a gente só lembra do massacre aos judeus. Né? Já ficou assim, internalizado o processo. A palavra Holocausto, pessoal, quer dizer sacrifício. Quando Abraão foi chamado por Deus, Deus disse, pega teu filho primogênito e sacrifica-o. Confia em mim, sacrifica teu filho. E Abraão levou o seu filho, que ele amava demais, e no momento que ele iria fazer o holocausto, o sacrifício, um anjo seguraria a mão de Abraão e diria, deixa Abraão, sacrifica o cordeiro. Deus só queria uma aprovação sua de quanto você ama a Deus, acima de todas as outras coisas. A palavra holocausto é só sacrifício. Mas tem uma coisa? Presta atenção,
Para mim, esse é o melhor filme quando se fala de holocausto, assim, campeão. Para mim é a referência. Presta atenção a essas cenas aí. Eu vou só pontuar 3, 4 pontos. Esse cidadão observa contra a colina uma ocupação nazista ao gueto polonês. Está claro? E os nazistas, ao entrar no gueto polonês, começam a fazer um verdadeiro genocídio, um massacre. Está claro isso? Mas o grande detalhe é uma criancinha pequenininha que caminha em meio aos poloneses que estão sendo dizimados pelos nazistas. Minha pergunta é: que cor é o casaco desse menino? Mas como é que você sabe se o filme é todo preto e branco? Vocês estão entendendo agora a genialidade do diretor? Eu sou meio perturbado, né? Eu faço 1000 projetos e eu gosto muito, eu sou muito meticuloso em algumas coisas. 3 anos atrás, eu fiz um projeto em Fortaleza que a gente conversava sobre samba, história e geopolítica. Um detalhe: uma banda ao vivo e a cores, a gente resolve questões vestibulares, conversando com os alunos. Esse filme, A Lista de Schindler, para mim é a grande referência. Schindler é esse cidadão que observa do alto da colina. Quem é Schindler? É o braço direito de Hitler. Schindler é um empresário, dono de indústrias, que produzia seus produtos para o senhor Adolf Hitler. E normalmente usava, enquanto força de trabalho, judeus como escravos. Mas nesse dia ele está observando a ocupação do gueto. Mas o olhar de Schindler é para aquela criança. Ele observando a barbárie que os nazistas estavam fazendo, e observando o medo daquela criança, 5, 6 anos de idade, em meio aos tiros, vendo seus pais morrerem, tentando se esconder dos nazistas, tentando sobreviver, o Schindler tomaria uma mudança de postura exatamente naquele momento. Foi ali que o Schindler mudou de postura. Schindler, a partir daquele momento, defenderia os judeus. Deles, porque o nome se chama Lista. Sabe quem é o diretor desse filme? Steven Spielberg, judeu. E por que aquela menina é a única cena de todo o filme que aparece colorido? Porque Steven Spielberg, se baseado em fatos reais, evidentemente, Steven Spielberg disse que aquela criança, com aquela inocência e o senso de sobrevivência, tocou o coração de Schindler naquele momento. E até ali Schindler colaborava com os nazistas. Mas depois de ver aquela pobre criança, Schindler muda de opinião e passa a salvar os judeus. Ele cria uma lista de pessoas que era passada para os supervisores nazistas, que ele queria como se fosse um jovem para trabalhar na fábrica. Nada. Ele chamava as pessoas para trabalhar na fábrica para elas não serem assassinadas nas câmaras de gás. Schindler foi um herói para os judeus. Isso é uma história real. Uma outra história real, se você tiver acesso, busca para o YouTube, para mim é outra coisa louca, que arrepia quando você assiste, é que nós tínhamos um britânico, que em meio a todo esse inferno vivenciado na Europa, um britânico, ele começou a pegar crianças órfãs, escondido do Hitler, correndo risco de morrer, e embarcava essas crianças em trens para elas irem até Londres, para que elas fossem adotadas e tivessem a oportunidade de sobreviver. Um jovem de seus 19, 20 anos na época. Essa história foi descoberta por sua esposa, agora há pouco tempo. Um casal de velhos, ele já com seus quase 80 anos de idade. Velho. E aí a sua mulher, olhando as coisas que ele tinha antigas, um baú abandonado, que de vez em quando, solitariamente, ele abria, olhava algumas coisas que estavam dentro, fechava depois, nunca deixou ela abrir. Um certo dia, ela teve a grande curiosidade e abriu o baú. Se assustou com o que viu. A primeira impressão que ela teve foi: me casei com um pedófilo. Meu marido está cheio de fotos de crianças. E desesperada, sem saber o que fazer, confidenciou isso para uma pessoa que pesquisou a fundo. Esse cara foi um cara que talvez tenha salvo mais judeus da história. Crianças judaicas que nunca abriu a boca para se vangloriar disso. Pelo contrário.
A história dele foi parar no programa de TV estilo Jô Soares, de entrevista. Ele foi convidado para o assim. E olha que coisa louca. Todos os meninos salvos por ele da fotografia foram localizados pelo programa e levados nesse dia ao auditório lotado de meninos salvos por esse senhor. E um deles, entrevistado pelo dono do programa, que perguntou: conte-me um pouco sobre sua história e sua contada. E o senhor, serenamente sentado, mostrar grandes reações observando. Até o momento que ele diz: você é capaz de localizar o seu Salvador? Ele aponta para o Senhor. E nesse momento ele fica sem entender o que está acontecendo, até que todos da plateia se levantam e colocam ele. Todos salvos por esse cidadão. Essas histórias, pessoal, do Holocausto, geraram uma comoção internacional em torno dos judeus. E aí começamos a ter a necessidade de criar um Estado desse povo tão sofrido.